os ensinos de Deus traz bem-aventuranças. Então, em nome do Senhor Jesus, se dedica agora, esse tempo, à palavra que muda a história, que muda a vida. Então, em Tiago capítulo 1, versículo 25, escuta isso, queridos. Mas aquele que considera atentamente a palavra perfeita, a palavra da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Presta atenção nessa palavra, ouvinte negligente. Negligente, ouve isso. Ouvinte negligente. Presta atenção, negligente. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então Deus, Ele vela pela sua palavra, sim, e Ele está falando que eu preciso praticar os ensinos. Eu não posso negligenciar, porque o prejudicado vai ser quem? Eu. O prejudicado vai ser quem? Você. E Deus não quer que nós passamos a nossa existência aqui sendo prejudicado pela desobediência. Nosso Deus não requer isso de nós. Ele tem compromisso com a palavra dele. Então ele precisa operar através dos seus princípios. Ele não abre mão dos seus princípios. E aqui Tiago está falando, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante. E esse será bem-aventurado no que realizar. Então é algo que Deus está falando. Se está alguma coisa acontecendo errado, é porque, infelizmente, tem pessoas que estão vivendo a situação que não deve viver por negligência. Pessoas não estão alcançando a bem-aventurança, não estão conseguindo realizar de Deus por falta de praticar os ensinos. Então escuta isso, preste atenção em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, Salmo 119, versículo 10, 11. Nós vamos falar sobre um homem chamado Esdras. Pastor, quem foi Esdras? Foi um homem que escolheu aprender da palavra para ensinar o povo de Israel. Ele decidiu entregar a vida dele aos cuidados de Deus. E ele examinava o Pentateuco continuamente. Para quê? Para ensinar. Para ensinar. Eu preciso examinar a Escritura, eu preciso aprender através do Espírito Santo para ensinar. Porque esse ensino vem de mim? Não, esse ensino vem do Senhor. Mas ele usa pessoas para ensinar, como usou Esdras. Então aqui ele nessa oração do Salmo 119, ele colocou dizeres, que ele vivia. Versículo 10, Salmo 119, de todo o coração te busquei. Não me deixe fugir aos teus mandamentos, aos teus ensinos. Olha que oração. Guardo no coração as tuas palavras, os teus ensinos, para não pecar contra ti. Olha isso. Olha aí, ele precisava da palavra no coração dele, para não praticar aquilo que trazia prejuízo para ele. O inimigo vai todo o tempo sugerir que você deixe de praticar a palavra. Todo o tempo. Desde o Éden. Desde o Éden, Eva foi convencida pela serpente a desobedecer. Até hoje a serpente está conseguindo êxito na vida de pessoas. Querido, Deus quer realizar dele em áreas, da vida dos seus filhos. Aí o que acontece? A serpente vem, coloca sugestões, e aí a pessoa acaba aceitando a pregação da serpente, a sugestão da serpente.
Aí lá na frente a conta chega. Lá na frente a conta chega, querido. Tu vê que Deus, ele falou que através de um homem entrou o pecado no mundo. Através de um homem. Mas espera aí, pastor. Quem aceitou a sugestão? Quem aceitou a sugestão foi a Eva. Mas o Adão, ele comeu. Ele comeu do fruto que Deus tinha recomendado não comer. Então quem comeu? O Adão, que foi orientado para não comer. Então através dele, entrou o pecado no mundo. E aí o que aconteceu? Pela desobediência dele, a conta chegou para ele e para Eva. Mas também a esposa, sim, pela desobediência dele, porque ele ouviu de Deus não comer. E ele comeu. Ah, mas foi a minha esposa que... Querido, não importa. E aí entrou o pecado no mundo. E eles perderam o paraíso. Então, querido, muita prudência a sair, sabe, da obediência, negligenciando os ensinos de Deus. E aqui, Esdras, de todo o coração te busquei, não me deixa fugir os teus mandamentos. Querido, que oração. Que oração. A pessoa ser sensível, a pessoa falar, Senhor, a minha vida já não me pertence mais, porque eu entreguei ela a Ti. É o Senhor que conduz a minha vida. E esse homem colocou assim, ó, guardo no coração os teus ensinos, para não pecar contra Ti. Esdras. Que homem foi esse, hein? Agora, teve uma passagem na vida desse homem, para ele chegar nesse nível. Vê o que aconteceu com esse homem, para ele chegar nesse nível. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Esdras. Escuta isso. Versículo 10. Escuta isso, querido, aprenda. Deus, Ele quer gerar em nós uma vida abundante. Nós vamos ver isso aqui hoje. É o coração dele, desejoso de gerar em nós uma vida abundante. Porque Esdras, preste atenção, em nome do Senhor Jesus, tinha disposto o coração para buscar os ensinos do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Quer dizer, ele escolheu, ele decidiu ser útil ao reino de Deus. Ele decidiu, ele colocou, em prática aquilo que o Espírito Santo convenceu ele. E aqui no versículo 6, preste atenção. Escuta isso. Esdras era escriba, versado na palavra de Deus, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que lhe pedira. Vamos entender esse momento. Esdras era um escravo da Pérsia. E ele estava ali como escravo naquele ambiente diferente da vontade de Deus. Mas ele começou a dar testemunho. Ele começou a falar, dos ensinos de Deus para o rei da Pérsia. Uma nação que estava soberana na terra. E ele, através dos ensinos que ele tirou do Pentateuco, aquele rei ficou maravilhado. Aquele rei começou a ter um êxtase através do que saía dos lábios de Esdras. Então Esdras propôs a ele, olha, lá em Jerusalém tem um povo de Deus nos aguardando a retornar. E o nosso Deus, ele tem um templo que precisa ser restaurado.
Esse Deus que eu tenho falado para o Senhor, rei, esse Deus está aguardando nós retornarmos para restaurar, sabe, o seu templo. E aquele rei, ele foi convencido através daquelas palavras. E ele, sabe, ofereceu a Esdras tudo o que ele precisava, tudo. Imagine isso, ele sendo um escravo. Ele conseguiu, através do seu, sabe, testemunho, convencer o rei que, sabe, o Deus Todo-Poderoso era com ele. E ele fez, sabe, tudo que Esdras pediu. Porque esse homem, ele tinha intimidade com a palavra. Ele guardava a palavra de Deus no seu coração. Então ele era uma pessoa que praticava os princípios de Deus e jamais negligenciava. E ele foi o quê? Ele foi o derramar dos ensinos para Israel. E ele colocou, escuta isso aqui, em nome do Senhor Jesus, versículo 21. Eu mesmo, rei Artaxerxes, o rei da Pérsia, escuta aí, ele mesmo, eu mesmo, rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quando vos perdi o sacerdote Esdras, escriba da palavra de Deus do céu, pontualmente lhe faça. Olha o que ele fez um decreto para todos os tesoureiros, não só da Pérsia, para conceder a Esdras tudo que ele fosse precisar, tudo. Então esse homem, ele foi, sabe, um instrumento de Deus extraordinário. E ele obteve ouro, prata, sabe, utensílios, tudo que ele precisava, valor imensurável. Aí esse homem chegou o momento de partir com tudo isso para chegar a Jerusalém. Para chegar a Jerusalém. Com todo o ouro que ele precisava, prata, tudo que ele precisava, de uma forma abundante, estava tudo com ele. E o povo de Israel estava sendo liberto para poder fazer a restauração do templo de Jerusalém. Então ele obteve sucesso em tudo, até na libertação do povo de Israel. Então, querido, que homem foi esse? Ele que declarou que guardou a palavra de Deus, que ele buscou Deus de todo o coração. Que isso, querido? Se Deus é com ele, querido, se Deus foi com ele, imagine eu e você, como filhos. Ele era apenas servo, sim, mas nós, quando o nosso Deus fala que através de Jesus, nós fomos, sabe, verdadeiramente transformados em filhos do Deus vivo. Então, querido, vamos usufruir, sabe, não viva uma vida sem sabor, não. Sabe, a circunstância contrária existe. Aqui chegou o momento de uma circunstância que ele ia enfrentar, mas olha a maneira que ele decidiu enfrentar. Chegou o momento que ele ia enfrentar uma circunstância ao contrário, uma adversidade. Ele sabia que ia acontecer a adversidade. Mas olha só, olha o que ele se propôs a fazer. É isso que nós precisamos. As circunstâncias contrárias estão aí. A vida está aí, querido. E a gente precisa o quê? Nos revestir, nos fortalecer para encarar a vida. Para encarar os dias que estão por vir. Então escuta isso, em nome do Senhor Jesus. 8:21. Ele estava ali, preparando para, sabe, transportar aquela riqueza toda. E ele precisava passar pelo aquele percurso que verdadeiramente era um percurso muito perigoso, que tinha salteadores por tudo que era lado. E ele, com a sua inteligência, com a palavra que estava no coração dele. É isso aí, querido. Quando a gente chama, vem para o culto, vem adorar, vem aprender, para que você seja bem-aventurado no que você realizar. Venha, se dispõe. Querido, é isso que Deus requer. Sabe, todo o tempo Deus está chamando a gente. Busca Deus de todo o coração. Estou vendo o Salmo 119, ele colocou: busquei o Senhor de todo o meu coração. Aí, quando ele precisa de alguma coisa, Deus atende de uma forma sobrenatural. Nós precisamos ter crédito no céu, querido.
Nós precisamos ter crédito no céu. E aqui, ó, então apregoei ali um jejum junto a um rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. É muito forte, hein? Para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Quer dizer, olha só, ele se propôs a se humilhar. Por quê? Você conhece o dia da manhã? Não. Agora, quando nós chegamos no culto, para prestar um culto a Deus, nós prestamos um culto e ele tem a leitura que nós somos dependentes. Que nós estamos aqui prestando o culto dele humildemente, chamando a presença dele, chamando os cuidados dele para os dias que estão por vir. É isso que o culto revela a Deus, a nossa dependência. Por isso que é difícil chegar. O inimigo ele vai provocar sempre nós não chegarmos. Aqui na Zona Sul, eu mesmo estava falando com a minha esposa quando nós estávamos vindo para aqui. Será quantos estarão presentes nesse culto? Aí eu falei para minha esposa, eu sei que eu e você estamos. Querido, que não é fácil não. Não é fácil chegar não, querido. E glória a Deus porque você chegou. Glória a Deus mesmo. Porque isso é colocar crédito no coração de Deus. Esse homem colocou, busquei o Senhor de todo o meu coração. Porque ele sabia o Deus que ele buscava, ele sabia o Deus que todo tempo buscava, também ele para ensiná-lo, para ele ensinar. Deus quer nos restaurar para nós sermos agentes restaurador de outras vidas. Aleluia mesmo, Jefferson. É isso que Deus requer desse lugar. Ele nos chama para cá, porque através da sua palavra Ele vai nos restaurar para sermos agentes restauradores. Casamento restauradores. Filhos restauradores. Projetos financeiros restauradores. Querido, é um desafio aqui nessa Zona Sul, uma porta aberta. É um desafio. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedir jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso, querido. Oh, glória! Querido, é isso aí. Esse homem conhecia Deus. E ele colocou para, aqueles que estavam ali na expectativa de como seria a jornada, como seria o percurso até chegar a Jerusalém. Então, ele colocou para aquelas pessoas ali que estavam ali, sendo liderada por ele. Porque tive vergonha de pedir ao rei. Tive vergonha de pedir ao rei, exército de cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já havia dito a ele que a boa mão, a generosa mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos que o abandonam. Eu não tenho coragem de abandonar, doutora Jo. Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Olha só o que Êxodo estava falando. Um homem que conhecia os ensinos de Deus. Ó. A boa mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos que o abandonam. Meu Senhor, oh Jesus, oh meu Deus, se Deus confiou algo a mim, é porque Ele tem uma expectativa em mim, eu não posso decepcioná-lo. Ele confiou essa porta aqui, para mim e para você, nós não podemos decepcioná-lo. Querido, olha só, escuta isso, 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Querido, quando você busca Deus com sinceridade, quando você coloca em prática os ensinos, Ele nos atende. Ele continua nos atendendo. Oh, querido, em nome do Senhor Jesus. E como é que Ele nos atende, Deus? Pastor, como é que Ele nos atende? Escuta isso, as promessas. As promessas não é para cadeira, não é para bateria, não é para sofá. As promessas são para nós. Como é que Ele nos atende? De que forma Ele nos atende? O que Ele tem para nós? Querido, preste atenção nisso.
se você suprir, sabe? Suprir a sua vida. Suprir, porque a tua vida precisa ser suprida. Com o quê? Com os ensinos de Deus. Eu preciso suprir a minha vida com os ensinos de Deus. Querida. Cada culto aqui, cada culto, eu agradeço o Senhor, mas eu agradeço de uma forma demasiadamente, sabe, amorosa. Querido, é um privilégio, é um privilégio, é um privilégio. Eu sou grato a Deus. Deus me tirou do laço da morte quando eu tive 2 infartos. Eu nunca tive uma experiência tão difícil como eu tive. 2 infartos. Quando você procura saber o que é infarto, você fica assustado. Sabe, é uma coisa assim, acabou. E Deus, pela sua infinita compaixão, me permitiu estar aqui nessa terra dos viventes, ainda para ensinar, para pregar o Evangelho, para dar testemunho, para ser um agente restaurador. Eu só tenho que agradecer a Deus, só tenho que agradecer a Deus. Agora, quais os feitos que Deus tem para mim? Quais os feitos que Deus tem para você? Nós vamos ver isso agora, pela misericórdia de Deus, e já vamos orar. Mas escuta isso, para você e para mim, escuta isso. Se atentamente ouvir a voz do Senhor, Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor, teu Deus, quer dizer, olha Deus, querido, olha Deus. Escuta isso, olha Deus. Tiago falou essas mesmas palavras para a igreja. Então, querido, é Deus falando para mim, para você, porque Ele nos ama. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus ensinos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará, querido, sobre todas as nações da terra. É coisa grande. Será que você consegue entrar nessa dimensão? Que é coisa grande. Te exaltar na vizinhança, lá no seu trabalho. Ele está falando de nações. Agora, quem quer ser exaltado? Todo mundo quer. Agora, quem quer praticar os ensinos? Aí são poucos. Quem quer ser exaltado? Todo mundo quer. Mas tem uma regra, tem um propósito de Deus. Se atentamente, não é relaxadamente, negligencientemente, é atentamente. Querido, é você ficar ouvindo o Espírito Santo. Espírito Santo, eu devo ir no culto? Claro. O beneficiado vai ser você. Atentamente, querido. Espírito Santo, e aí? Vai para o culto. Vai aprender. Querido, nós temos que ouvir o Espírito Santo atentamente, porque Ele nos ama, Ele é o nosso ajudador. A preguiça não pode ser a serpente da nossa vida. O desânimo não pode ser a serpente da nossa vida. Porque a serpente, ela está usando palavras, como usou lá no Éden. A serpente está ouvindo. Agora, eu tenho que estar atentamente ouvindo o quê? A voz do Espírito Santo. Não, eu vou buscar meu Deus de todo o coração. Eu tenho uma congregação que Deus me colocou nela e eu preciso desenvolver minha salvação, eu preciso desenvolver a minha fé, eu preciso buscá-lo de todo o meu coração. Eu vou perder essa oportunidade? Jamais. Jamais. Isso é para... O pastor vai continuar pregando essa palavra. Porque se o pastor prega a você ter uma intimidade com Deus, esse pastor é um pastor que Deus colocou na tua vida. Se esse pastor busca todo o tempo de chamar, a praticar, a ouvir, a ser ensinado, isso aí é um pastor que quer ver você no céu. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todos os seus ensinos, que hoje lhe ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Então, querido, é isso que é para mim e para você. Bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres. Bem-aventurado. Eu estou saindo da minha casa, tem uma promessa para mim que, Senhor, essa minha saída, o Senhor vai trazer a sua bem-aventurança. E eu vou retornar com a sua bem-aventurança. Quer dizer, a promessa.
se eu praticar. Escuta isso, versículo 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença, querido. Quem pode dizer amém? Essa palavra não é para cadeira, não, é para você. Diga amém, diga. Se o inimigo entrar na minha vida por um caminho, por 7 ele vai ter que sair. Então você tem o direito de viver, sabe, uma vida livre para, sabe, usufruir do bem-estar. Escuta isso, versículo 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, em tudo que colocares a mão. Querido, essa palavra é para mim nessa quinta-feira especial, é para você. Querido, quando tu colocar as mãos para orar, Senhor, essa palavra vai se cumprir. Que tudo que eu colocar a mão, o Senhor abençoará. Versículo 9. O Senhor te constituirá para si esse povo santo, como tem jurado, quando guardares os seus ensinos, os ensinos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. Quer dizer, querido, para que eu vou, sabe, sair do caminho do Senhor? Para ser prejudicado, querido? Versículo 11. O Senhor te dará abundância, querido, de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra do Senhor, sob juramento dos teus pais, prometeu dar-te. Então o Senhor Jesus falou que tudo que é nosso, até um petzinho, um gatinho, um cachorrinho, tudo que é nosso tem a bênção do Senhor. Tudo que é nosso. Um lápis que é nosso tem a bênção do Senhor. Uma roupa nossa tem a bênção do Senhor. Querido, isso é para mim e para você nesses dias de hoje. Esdras, ele sabia que Deus era generoso. Por isso ele o buscava de todo o coração, porque ele tinha uma fé inteligente. O culto a Deus, eu vou lá sim, porque esse Deus é generoso, é bondoso, e ele, sabe, tem tudo que eu preciso. Querido, enquanto nós não nos conscientizarmos, vai ser, sabe, uma vida mais ou menos. Escuta isso, versículo 12, nós já vamos encerrar. O Senhor te abrirá. Poxa, querido, como é que eu posso faltar um culto? Eu não falto esse culto, não. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Que promessa é essa, querido? Pastor, eu não fui no culto porque eu estava assim, querido. Em nome do Senhor Jesus. Pastor, o senhor cobra muito. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Se eu negligenciasse, quer vir, vem, que não quer vir. Não, eu não tenho verdadeiramente esse tipo de comportamento como pastor. Eu chamo mesmo, eu provoco mesmo, para que você entre no grupo que vive esses benefícios, que viva essas bênçãos. Só Deus está falando até dos doguinhos, está falando até, sabe, dos pets, que Ele vai abençoar através da sua vida. As bênçãos vão se manifestar. Eu vou, de maneira nenhuma, eu vou buscar esse Deus de todo o coração, como Esdras, no Salmo 119, proferiu através dessa oração maravilhosa. Escuta isso. Olha só. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Diga amém, diga aqui. Isso é unção de prosperidade. Isso é unção de prosperidade. O banco te oferecer, olha, tem um dinheiro aqui, não quero não, obrigado. Não sou dependente de empréstimo, sou dependente de Deus. Escuta essa, vamos encerrar. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda.
e só estará em cima e não debaixo. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir, querido. Aí cabe a minha vida, sabe? A minha decisão. Cabe a mim, sabe? Olhar para a área da minha vida e falar, poxa, essa área da minha vida não está vivenciando os benefícios das promessas. O que está acontecendo? Será que eu estou negligenciando nessa área a palavra de Deus, os ensinos de Deus? Querido, esse culto é um culto que pode verdadeiramente transformar a tua vida. Basta você desejar. Porque a parte de Deus, ele vai cumprir tudo que ele falou. Agora, ele diz também que existem regras. Tem um condicional. Eu preciso guardar a palavra e praticá-la. Então, curva a sua cabeça. Em nome de Jesus, eu te convido, se você puder, que você possa aplicar na sua vida, em área da tua vida, os princípios de Deus. Deus te ama. Deus te ama. Agora, se você não está vivenciando as promessas, é porque, infelizmente, você está negligenciando a palavra de Deus, os ensinos de Deus. Então, vamos colocar em prática. Você não vai se arrepender, não. Sabe, coloque em prática. Sabe, coloque em prática. Alinha a área da tua vida aos valores de Deus, aos valores da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Deus daqui do altar te ver aqui. Eu agradeço a Deus. Olha, eu agradeço a Deus, olhando aqui do altar, te ver aqui, desenvolvendo, sabe, a tua salvação, desenvolvendo a sua intimidade com Deus, buscando Deus de todo o coração, porque é a leitura que Deus deu a Esdras, quando ele precisou, Deus deu de uma forma abundante, convenceu um rei a dar tudo que ele precisava. Deus convenceu um rei a dar tudo que Esdras precisava. Imagina um rei dos reis, que tem tudo que você precisa. Ele não vai negar, querido. Ele não vai negar os cuidados dele nos teus filhos. Ele não vai negar, sabe, os cuidados dele na tua saúde, nos seus projetos profissionais. Ele não vai negar. Continua, querido, perseverando. Continua buscando Deus de todo o coração. Pratica os ensinos. Se o nosso Deus chamou a igreja a congregar, a desenvolver um relacionamento com Ele através dos cultos, não negligencie. Vem para os cultos, se submeta humildemente ao Senhor, se coloca à disposição dEle. Fala, Deus, eu estou aqui, que eu possa ser derramado os teus ensinos na vida de outras pessoas. Querido, Esdras, ele escolheu servir a Deus, ele escolheu examinar a Escritura, ele escolheu praticar, ele escolheu ser um agente restaurador de Deus. Oh, querido, a proporção da busca depende de quem? Depende de minha e sua. Nosso Deus diz que Ele se faz achar quando nós buscamos Ele de todo o coração. Ele diz que quando nós nos achegamos a Ele, Ele se achega até nós. Nesse culto você se dispôs a chegar a Ele. Estando aqui na congregação, é a leitura que Deus tem. Você se propôs a chegar a Ele e Ele vai se chegar até você. E os ensinos, sabe, vão se materializando na nossa caminhada. Eu estou no processo de libertação, eu estou no processo de aperfeiçoamento. Eu quero mais que Deus trabalhe e me adestre para que eu seja bem melhor do que eu fui ontem, do que eu fui a semana passada, que eu possa ser mais útil hoje do que eu fui semana passada ao reino dele. Oh, querido, eu agradeço muito a Deus. Eu convido você a fechar os olhos e fazer uma reflexão da sua vida com Deus. Fazer uma reflexão da sua vida. Oh, querido, o Deus Todo-Poderoso convenceu o rei da Pérsia a dar tudo de uma forma abundante para Esdras. E o nosso Deus é o Rei dos Reis. E Ele tem tudo que eu preciso, tem tudo que preciso. Será que Ele vai negar? Não, porque Ele cumpre seus princípios. Agora, se não está acontecendo, é para você ficar atento, para você ficar atento. Será que tem uma negligência nessa situação? Será que tem uma negligência em área da tua vida? Então, em nome de Jesus, saia daqui para praticar os ensinos daquele que te ama, porque o beneficiado vai ser você, vai ser todo aquele que, sabe, humildemente recebeu os ensinos e praticá-los, em nome do Senhor Jesus.
Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, Muito obrigado, Senhor. Obedecer, Pode ficar sentadinho. o Senhor meu Recebe essa Deus mensagem me do louvor, exaltará sobre todas as nações. Recebe essa mensagem do louvor, recebe. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Glória a Deus, eu creio, Senhor. Onde eu saúde colocar saudável vai as me plantas alcançar. dos meus A pés, saúde saudável vai te alcançar. sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, Bendito, bendito serei. oh, bendito Senhor, essa Quando igreja, eu essa profetizar, congregação. sei que a minha voz será a voz Oh, de Deus. Senhor, obrigado, Senhor. Gera extras nesse lugar. Bendito Gera serei extras no nesse lugar. campo, Homens e mulheres que te buscam, bendito serei verdadeiramente te buscam, com humildade, com por perseverança. onde eu passar. Obrigado, Senhor. Mais Onde um eu culto tocar, maravilhoso, mais um abençoado mais um será. culto de ensino. Quando eu obedecer a sua Nós precisamos aprender antes das voz. consequências. Nós precisamos aprender antes das consequências. Eu não correrei atrás de bênçãos. Maravilha. Imagina as bênçãos nos alcançar. Sei Imagina. que elas vão me alcançar. Imagina, oh glória. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Você crê, adora o Senhor. Bendito serei Adora o Senhor com essa oração, na adora. terra. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Aninha, Marília e Marilena, receba essa Bendito palavra. serei Aninha, no campo, Marilene, Marília, Doguinhos, receba essa bendito palavra. Oh glória. serei por onde eu passar. Missionária Maria Onde Cláudia, eu missionária Maria Cláudia, irmã Jô, abençoado receba essa será. palavra de prosperidade. Quando eu obedecer Missionária Maria a Cláudia, sua oh, voz, por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Abençoa a tua cabeça Quando aí. eu Coloca a mão na tua cabeça. obedecer, Tua mão está quando ungida. eu obedecer, Abençoa você, abençoa a quando tua vida eu aí, ó. obedecer a Abençoa tua mão está abençoada. Abençoa a tua saúde, abençoa. Abençoa a tua vida, abençoa. Abençoa o teu sono, o teu descanso. Abençoa a tua vida espiritual, abençoa. Oh Senhor, eu abençoo minha saúde, a minha vida espiritual, eu abençoo minha alma, eu abençoo meu coração, eu abençoo meus rins, eu abençoo meu Pai, meu sangue, oh glória. Bendito Eu abençoo minha coluna, meus quadris, eu abençoo minhas pernas, meus braços, eu abençoo meus olhos, Bendito serei, eu abençoo meus lábios, Senhor, meu ouvido, oh glória. por onde eu passar, Eu abençoo todo o meu ser, onde meu Pai. eu tocar, Oh, glória, Senhor. abençoado Receba, meu será. Pai. Receba essas promessas. Quando eu obedecer, Eu recebo as suas bênçãos, Pai. quando eu obedecer, Oh, meu Pai, me ensina a quando praticar, eu Senhor. Me ensina a obedecer, Senhor. a Espírito sua Santo, me ajuda, Espírito. Oh, voz. glória, 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 glória. As Sua palmas louvam o Senhor. voz. Aleluia, querido. Vamos trocar de posição. Se você puder levantar sua mão, eu vou profetizar que essa palavra se cumpra plenamente. Que você venha emprestar a muitos. Oh, glória. Que você seja, sabe, verdadeiramente o derramar da graça na vida de pessoas. Sai daqui para ser um bem-aventurado. Em nome de Jesus, que esse ano ainda, você viva,
sabe, as realizações dessas promessas de uma forma plena. Bom retorno para sua casa, tudo de bênção. Obrigado demais por você estar aqui essa noite, compartilhando esse culto comigo, aquele que nos ama. Deus abençoe, bom retorno. Amém, amém e amém. Eu quero ver agora o seu poder, sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. O Senhor me tocar.